do Evangelho, para que a gente consiga entender tudo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, que a doutrina nos traz, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, onde quer que a gente esteja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Confere para mim se está saindo do Google Meet lá, que aqui apagou. Hoje eu trouxe um assunto mais leve, um tema mais leve, mas é também muito preocupante. Eu achei muito inspiradora uma pergunta que o Leandro Carnal, filósofo, professor, grande palestrante do Brasil, o Leandro Carnal começa uma palestra falando assim: de quem é a sua paz? Ele faz essa pergunta: de quem é a sua paz? De quem é a sua tranquilidade de espírito? É sua realmente ou é do outro? Ou é de alguém? Então, primeiro que a gente vai saber o que é nosso, o que não é nosso, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º, item 9, que nos esclarece o que é realmente nosso, o que é a nossa verdadeira propriedade. Sua paz é uma propriedade verdadeira, isso, uma propriedade verdadeira, ou é usufruto só, você usa um pouquinho e solta depois? A plena propriedade seria aquilo que ninguém pode te tirar. Se uma coisa é realmente sua, ninguém pode te tirar. A gente chega até a conclusão que o nosso corpo não é nosso, porque a qualquer momento ele pode nos ser tirado, né? Então, propriedade plena é o que ninguém pode tirar. Se alguém nos tira, nós não temos a posse real. Vocês já estão percebendo para onde que a gente vai com o raciocínio, né? Se a paz e a tranquilidade de espírito fossem realmente nossas, ninguém nos tira. Mas se for do outro, a qualquer momento alguém pode vir e tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade. A qualquer instante alguém pode vir e tirar. Então, a nossa paz não é nossa, é do outro. Quem vai nos tirar? É aquela pessoa que pode nos tirar do sério, aquela pessoa que vai nos irritar, vai nos fazer cair na irritação, aquelas pessoas que vão nos ofender de alguma forma, e quando alguém contraria a gente se sente ofendido, né? E a ofensa é como um fogo que vai queimar a pessoa que ofendeu. E esse fogo sai como? Como se fosse uma brasa. Uma brasa que eu, cheia de raiva, eu vou atirar em alguém por meio das minhas palavras, que são brasas incandescentes. Todas as vezes que eu jogar uma brasa cheia de raiva para alguém através da minha fala, eu com certeza posso atingir a pessoa, mas eu vou atingir primeiro a mim mesma, eu vou queimar minha mão. E isso é 100% dos casos. Se você segura uma brasa, você vai se queimar. Então, nós somos os primeiros a nos embarcar, nos envolver numa energia ruim, numa energia de ofensa. Nós somos os primeiros a perder a serenidade. Então, eu posso decidir se as pessoas vão me ofender ou não. Porque só vai me ofender aquele que eu permitir.
Então eu posso escolher isso, isso é uma escolha. Só pode me ofender a quem eu der o poder de me ofender. Quando nós conseguimos não nos ofendermos, isso é uma vitória. Quando a gente fica ofendido, isso é uma derrota. Do ponto de vista da maturidade espiritual. Então, se eu me abalei por completo, se eu me deixei levar por completo, se eu deixei que uma ofensa muito grande me atingisse, eu vou ficar totalmente sem a minha paz, sem a minha tranquilidade e vou começar a pensar se eu realmente tenho esses quesitos ou não, né? Porque uma pessoa equilibrada, ela não entrega a paz, ela não entrega a tranquilidade dela para os outros. Uma pessoa pacífica entende profundamente que a sua paz lhe pertence como um patrimônio inalienável, quer dizer, não pode ser transferida. Uma pessoa equilibrada realmente, que está com Jesus no coração, está com o Evangelho pacificando o interior, ela realmente vai conseguir se equilibrar diante de qualquer circunstância, não vai se abalar, não vai se irritar. O equilíbrio íntimo, a tranquilidade conquistada, nos fará perceber que algo desagradável nos aconteceu. Essa coisa me irrita, essa coisa que fizeram agora mudaram os meus planos, essa coisa que fizeram atrapalharam todos os meus planos, vão me atrasar. Mas a gente não, mesmo que as pessoas prejudiquem o nosso trabalho, perturbando a nossa paz ao trabalhar ou de qualquer outra forma mudando o nosso projeto, a gente vai procurar não dar vazão à raiva, porque quando a gente solta a nossa raiva, nós somos mais ou menos num processo de infantilização. A criança, quando contrariada, chora, faz birra, fica com raiva. Se nós vamos nos enraivecer por qualquer coisa, é como se de repente a gente se infantilizasse e a gente se tornasse uma criança que não consegue ser contrariada sem perder o equilíbrio, né? Porque a criança contrariada, ela se deixa dominar pelos sentimentos, que elas não sabem ainda controlar. Não aprenderam ainda o poder da razão, o poder de se sentir realmente capaz de receber uma ofensa e controlar o impulso de responder àquela ofensa de uma forma negativa. Então, se uma pessoa chega perto da gente e nos aborda furiosamente, agressivamente, aí a gente vai pensar, eu não vou entrar nessa energia de raiva. Eu não vou ser um trampolim para a raiva dessa pessoa. Eu vou ficar do mesmo jeito que eu estava antes. Porque se a gente controlar quando alguém vier com agressividade, a gente não vai alimentar o monstro que está soltando ali de dentro daquela pessoa, que vai acabar sintonizando com os nossos monstros que estão aqui e a gente tentando dominá-los a todo momento, né? Então, se eu me irrito, aquele que me ofendeu, venceu. Venceu. Então, quando alguém faz uma coisa agressiva, quando alguém nos agride, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar a causa. Em que momento eu despertei na pessoa esse tipo de reação? Será que eu fiz alguma coisa com aquela pessoa? Ou aquela pessoa é agressiva e explode com todo mundo mesmo? Então, a gente tem que primeiro buscar a causa. Se está em nós, vamos tentar consertar aquela situação. Porque ter perto de nós alguém que não gosta de nós, a gente tem que matar o inimigo
transformando-o num amigo. Então, ter perto da gente uma pessoa que não gosta da gente é uma coisa muito desgastante. Então, a gente tem que ou esclarecer os fatos, ver aonde que está o problema, resolver aquilo, ou a pessoa realmente é desse jeito, tem dificuldades com várias pessoas, ou simplesmente tem dificuldades comigo. Então, não consegue me aceitar, vamos supor, não consegue enxergar a minha maneira de ser como algo positivo. Então, se a pessoa não consegue isso, e eu não posso fazer mais nada além do que eu estou fazendo, este é um problema da pessoa e não meu. Se ela tiver com raiva de mim, com razão, isso é um problema meu. Mas se ela tiver essas agressividades sem razão, é um problema da pessoa, é uma escolha da pessoa. Eu não aceito fulano, pronto, eu não aceito fulano. E ninguém é unanimidade, né? Então, as pessoas que nos irritam deliberadamente, elas fazem questão de nos irritar, elas esperam que a gente entre naquele jogo de raiva, porque elas querem que a gente sinta a mesma raiva que aquela pessoa está sentindo, quer nos envolver naquele jogo, quer ver a gente explodindo. Então, algumas pessoas rejeitam esse jogo, algumas pessoas aceitam, entram no clima e vai brigar uma boa briga. Nós também somos assim, às vezes a gente rejeita uma energia de briga, mas às vezes a gente topa. Está ali desavisado e topa entrar naquele clima de perder o equilíbrio. Aí fica até irado. E a ira é estudada na psicanálise como um sinal de falta de paciência. Olha que interessante. Falta de paciência, falta de controle e falta de sabedoria. A ira acontece quando as pessoas não têm paciência, não têm controle sobre si mesmo e não têm sabedoria. E nós acrescentamos, a ira acontece quando a pessoa está sentindo falta de Deus, a falta da tranquilidade dada por Jesus, que é o mestre da paz, é o mestre da tranquilidade. Então, aquela paz que vem da certeza que a gente está seguindo os passos daquele que foi o maior pacificador que a terra já recebeu. Essas reflexões só fazem sentido se fizer realmente vocês pensarem se estão perdendo a paciência, se estão entregando a paz para os outros, se estão perdendo a paz de espírito. Porque Emmanuel diz que o nosso problema não é o que nos acontece, é a nossa reação diante do que nos acontece. Então, se nos acontece uma coisa chata, a gente pode reagir de uma forma positiva ou então entrar na tristeza, no desânimo, né, e agravando os nossos problemas. Se algo nos irrita e nós nos deixamos irritar, a gente pode complicar sobremaneira a nossa situação, e a gente sempre dá exemplo do trânsito, né? Se alguém nos corta, nos fechando, a gente diminui e deixa a pessoa seguir em frente, ou a gente vai atrás daquela pessoa para fechá-la também. Vocês sabem que tem motorista que vai atrás para devolver e às vezes encontra um revólver na frente? Às vezes encontra. Porque nós vivemos numa época onde muitas pessoas estão muito estressadas, estão muito iradas, né? Então, para que a gente possa conquistar a nossa paz, nós temos que usar os recursos da paciência e do Evangelho de Jesus que nós viemos buscar aqui toda semana e que vai entrando paulatinamente dentro de nós e modificando o nosso proceder, nos dando mais maturidade a cada vez. Nós temos que fazer da aquisição da paz inabalável,
da tranquilidade de espírito inabalável, um dos objetivos mais principais da nossa vida. É desenvolver isso, domar os impulsos, né? Domar, nunca devolver com a mesma agressividade, porque a gente seria infantil aí, se deixando levar pela ira do outro, pelo ódio do outro, deixando que aquela pessoa fira o nosso amor próprio, fira o nosso orgulho. E essas coisas realmente só acontecem se a gente deixar. E aquele que não deixa, que não se abala com a irritação do outro, é um forte. Quem vence a irritação, quando deixa a irritação vencer, é um fraco. Quem tem domínio sobre si mesmo e não se irrita, é forte. Quem se irrita é sempre fraco. Então, Chico Xavier falava da água da paz. E ele receitava a água da paz. E as pessoas, sempre buscando uma solução de fora, queria saber onde que comprava a água da paz. Onde que compra? Onde que acha? Que remédio é esse? A família está toda brigando, água da paz. Era a mãe dele que ensinava para as irmãs dele. Quando tiver numa discussão, enche a boca de água e não engole. Porque aí você não vai dar a resposta naquele momento, você vai pelo menos pensar um pouco, né? E se a gente conseguisse domar o nosso impulso, porque o impulso é aquela reação que sai de dentro do que somos. É o impulso. O primeiro impulso vai soltar realmente o que a gente é. Mas se a gente for capaz de silenciar um pouco, elevar o nosso pensamento a Deus e deixando que o silêncio cumpra o seu papel de desacelerar as nossas emoções, de acalmar, de fazer nos entendermos cada vez mais, buscar uma reação mais positiva, uma resposta mais positiva, mas é preciso a gente conseguir calar por um segundo e olhar para dentro de si mesmo. Porque se o impulso sai uma coisa ruim, se a gente frear por um segundo aquele impulso, nós já modificamos já conseguimos modificar a nossa reação. E aí nós vamos ser muito mais felizes. Quando nós pararmos de jogar a nossa raiva na nossa fala, nós vamos ser muito mais felizes. Ou na linguagem bíblica, Jesus disse: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E é interessante essa bem-aventurança, porque ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que forem pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Entre todas as bem-aventuranças, esta da brandura e de ser uma pessoa passiva é a única que tem uma promessa. É interessante como é que Jesus realmente chamou atenção para a gente dessas coisas que nós estamos falando aqui agora. Ser brando e ser pacífico. É a única bem-aventurança que ele prometeu alguma coisa. Se você for brando, você vai possuir a terra. Se você for pacífico, você será chamado filho de Deus. E tudo isso tem um significado muito grande que vale a pena até a gente avaliar depois só essa passagem. Então, tudo bem, raiva é um sentimento natural. É natural a gente sentir raiva, mas dominar essa raiva é uma aquisição de cada um de nós. E é essa sabedoria que a gente tem que buscar. E vai aos poucos, né? Vai aos poucos. Sartre disse que o inferno são os outros, mas Sartre estava errado. Ou então o inferno não são só os outros. O inferno somos nós mesmos que criamos. O inferno começa a ser criado a partir de nós mesmos. O inferno
ele aparece naquele momento que você se deixa levar por um discurso de ódio. Ali começa o seu inferno. Ele surge quando nós nos entregamos à raiva, e quando essa raiva não pode ser extravasada por algum motivo, nós até adoecemos. A pessoa envermelha, porque o sangue sobe para onde? Para a cabeça. E sobe para a mandíbula, porque quando nós éramos mais animais do que somos hoje, quando a gente tinha raiva, a gente mordia. Então, o sangue sobe. Se a gente der 2 passos para o sangue descer da cabeça, a gente evita muita confusão. E não cria esse inferno, porque o inferno é naquele momento que você se deixou levar totalmente pela sua raiva e fez um discurso destrutivo para o outro. Você quer acabar com o outro. Então o inferno começa dentro de nós mesmos. O que me enche de esperança é que o reino de Deus também começa dentro de nós mesmos. A gente tem que ver o que a gente vai querer alimentar aí, né? Então nós temos que nos desarmar. A gente fica armado, a gente tem que se desarmar, levando o pensamento a Deus, com certeza. A meditação, gente, a meditação traz uma certa serenidade, uma certa tranquilidade que a gente consegue manter por algum tempo. Porque, por exemplo, as redes sociais. Nas redes sociais, no anonimato, todo mundo xinga todo mundo e cada um procura uma resposta mais agressiva, uma brincadeira mais sem graça e vai ali alimentando aquilo com palavrões, muitas das vezes. Com palavrão. O palavrão falado ou escrito, ele carrega uma enorme capacidade de agressão. Você consegue agredir a pessoa. É exatamente a brasa que você joga no outro e queima você primeiro, porque a pessoa, dada a palavrões, ela fica sempre impregnada daquela energia ruim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se tenha isso dentro do seu coração, é isso que vai sair. E nós atraímos muitas energias ruins com simplesmente falar um palavrão no ambiente. Você abre as portas para entrar um monte de gente que adora falar palavrão. Então, se nós estamos na nossa vida, convivendo na nossa família, principalmente, com pessoas que nos irritam, que nos agridem, ninguém está na família por acaso. É uma questão aí da lei é uma imposição da lei de causa e efeito, muitas pessoas renascerem para conviver com pessoas extremamente difíceis. Porque nessa existência, o desafio, a prova que a gente trouxe, se a gente está convivendo com pessoas irritantes, agressivas e etc., nós estamos sendo testados na nossa capacidade de compreender, na nossa tolerância, na nossa paciência. Paciência. Quando Jesus falou bem-aventurados brandos e pacíficos, ele fez da paciência uma lei. Mas o Evangelho nos diz que a paciência é também uma bênção, porque quando nós somos pacientes, nós sofremos muito menos. Paciência com a dor, paciência com o luto, paciência com a saudade, paciência com qualquer coisa que nos aborrecer. Se você é paciente, aquilo é muito mais leve, porque todo o nosso fardo é mais leve quando você está carregando nas suas costas um fardo e você olha para o alto, ele fica mais leve do que quando você se curva para baixo. E no texto de paciência nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer é
perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser o instrumento dessas dificuldades que nós temos que aprender a vencer. Eles estão ali exatamente para nos treinar, para nos ensinar isso. Então, toda vez que alguém me enfrenta, você está fazendo um trabalho qualquer. Se a pessoa te enfrenta, se a pessoa discorda de você, ela está sugerindo que você saia da sua zona de conforto. Se a pessoa fere, de uma certa forma, a nossa vaidade, ela está sugerindo que nós nos conheçamos melhor para perceber que nós não estamos com a unanimidade, que nós não estamos tranquilos no momento que a gente deixa a vaidade nos dominar. A pessoa está mostrando o quanto a gente ainda precisa de crescer. Então, a crítica, a reação estranha de alguém é um convite ao nosso crescimento. É para isso que essas coisas acontecem na nossa vida. Isso é quando a pessoa enfrenta a gente. Agora, quando você convive com pessoas que não discordam de você, que te carregam de elogios, elas estão alimentando a vaidade, favorecendo o crescimento do ego e impedindo que a pessoa cresça. Quem é melhor para ficar ao nosso lado? Aquele que nos incensa ou aquele que nos critica, nos fazendo ter sempre uma boa resposta, né? Então, Emmanuel disse que a paciência não é ficar parado, inatividade. Ele diz que a paciência é um estado de compreensão. Ele diz que a paciência não é aquela almofada que você vai deitar e pôr a cabeça. A paciência, ele diz, é uma escora que segura os seus passos e te ajuda a caminhar. Sempre. E ele fala que se a paciência, eu quero desenvolver um raciocínio aqui, se a paciência não é inatividade, quando a gente está quietinho, nada nos aborrecendo, nada acontecendo, nós não estamos mostrando a paciência, não é verdade? É nesse ponto que Emmanuel diz que a paciência não é inatividade. Ele diz, por exemplo, é estranha a expressão quando a pessoa fala assim, eu perdi a paciência. Aí eu perdi a paciência. Quando você perdeu a paciência? Quando você foi irritado. E tem como perder uma coisa desse jeito? O que a gente perde realmente é nosso? Então, se eu estou quietinha e nada me aborrece, posso até passar por uma pessoa paciente, mas a paciência não se esconde, a paciência não se perde. A paciência que você não sabe onde ela está e que você não pode usar na hora que você precisa, realmente não é nossa. Então, finalizando e repetindo a pergunta do início, a gente volta a dizer, a sua paz é de fato sua ou qualquer um pode tomá-la de você? A sua paz é realmente sua ou você perde essa paz para qualquer pessoa, em qualquer situação? Vocês vão responder isso para vocês mesmos. Se a paz é sua, uma propriedade sua, que ninguém toma, que você não vai deixar ninguém tomar. Você não vai dar a sua paz para ninguém. A única pessoa que pôde dar a paz sem perdê-la foi Jesus. Ele disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Mas eu não dou essa paz como o mundo dá. Eu dou essa paz como a paz que vem dos planos mais elevados da vida. Então, nós não podemos confundir a paz do mundo com a paz do Cristo.
Porque a paz do mundo a gente acaba dando para os outros, a paz do Cristo não. Então Emmanuel diz, se as nações silenciam na guerra, a paz é esse silêncio provisório das armas. A paz do preguiçoso é quando ele consegue fugir do serviço. A paz do vaidoso é quando ele tem um aplauso da ignorância. A paz do vingativo é quando ele consegue destruir o adversário dele. A paz do mal é a vitória da crueldade sempre. A paz do comilão é uma mesa farta e cheia, mesmo que o coração esteja vazio. Então, há muitas pessoas malvadas, caluniadoras, há muitos criminosos, há muitos indiferentes, que se você perguntar para eles, está tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem. Eles estão se sentindo totalmente em paz, porque estão fazendo tudo o que eles querem da maneira que eles querem. E Emmanuel diz que essas pessoas, que essa ignorância, ele chama de ignorância endinheirada. A paz do mundo. A paz do mundo está na vaidade bem vestida. A paz do mundo está na preguiça inteligente. Todas essas pessoas vão falar que se sentem muito bem. Mas nós não vamos esquecer que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, a nossa queda, o nosso sono, o nosso não caminhar. Então, a paz do mundo pode ser isso. Então, vamos buscar a paz do Cristo, que é a paz que excede o entendimento. É a paz nascida e cultivada, portas adentro do nosso eu, do nosso espírito. Está no campo da nossa consciência e está no santuário do nosso coração. É lá que nós vamos encontrar a nossa paz e não vamos doá-la para ninguém. A gente pode até compartilhar e acaba envolvendo as pessoas, mas você não pode entregar a sua paz para ninguém. Que Jesus nos abençoe. A Soraya fez um curso de Poder da Mente e ela achou tão fascinante o curso que ela quis compartilhar aqui com a gente. Então vai ser uma alegria. Sabrina. Boa noite.